o que a gente precisa entender, né, quando a gente fala de comida, que hoje em dia, a nossa sociedade moderna, cara, infelizmente, tudo acaba se resumindo à comida. Exemplo, pô, tô triste, vou comer. Cara, eu tô feliz, vou comer. Tem uma comemoração pessoal, vou comer. Tô me sentindo muito introspectivo, vou ficar em casa, vou pedir um iFood. Então, que a gente percebe que todas as nossas decisões, todas as nossas consequências, tudo, no final sempre vai ser a comida. Então, se a gente não se ligar, a gente vai comer todo dia. E todo dia coisa que a gente gosta. Porque assim, quem que não gosta de comer pizza, hambúrguer, batata, essas coisas hiperpalatáveis, sabe? É gostoso. É uma coisa que eu costumo dizer. Cara, eu gosto das mesmas coisas que eu gostava naquela época, eu continuo gostando. Eu não deixei de gostar. Ainda sinto muito prazer em comer, só que a diferença dela qual é? Que eu incluí novos alimentos na minha rotina e diminuir o consumo desses alimentos que eu costumava consumir antes, entendeu? Entendi. Então, assim, a questão do equilíbrio, ela vale muito nesse aspecto da vida. Por isso que, mais importante que emagrecer é se manter magro, que eu costumo dizer que é o mais difícil. E eu me orgulho muito de dizer que eu tenho, basicamente, a mesma faixa etária de peso já tem 2 anos. Que eu fico entre 87 e 93 quilos, sabe? Que o menor peso que eu cheguei foi 85. E eu não me senti tão bem assim com 85 quilos, estava muito magro. Então, resolvi fazer um trabalho para ganhar um pouco de massa muscular, subir um pouco na balança. Né? Tenho 81. 81 de altura. 81. Então é um peso aceitável para minha altura. Com certeza. E assim, cara, se eu viver pelo resto da minha vida com esse peso, eu tô satisfeito. Tá bem, né? Tô bem, tô satisfeito. E assim, cara, queria te perguntar agora com relação aos profissionais que chegaram a te acompanhar nessa fase, assim. Teve os profissionais de educação física, nutricionista que chegaram a te acompanhar quando você virou a chave? Sim. A equipe multidisciplinar no processo, né, ela é muito importante. Eu tive médico, eu tive personal da própria academia, maneiro, cara. A nutricionista. Pelo fato de eu ser acadêmico de nutrição, essa parte da nutrição já ficou muito comigo. Entendeu? Okay. Tanto que até hoje que eu cuido da minha parte alimentar. Mas uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo, para quem está perdido no processo, que não tem a mínima noção do que está fazendo, cara, o primeiro passo qual é? Procura alguém que entende, sabe? Contrata um coach, um personal, um nutricionista, vai ao médico, porque isso evita que as pessoas fiquem dando voltas em círculos, sabe? Fiquem andando em círculos, perdão. Porque aí o que acontece? A pessoa entra num processo de emagrecimento, quer entrar no processo de emagrecimento, não sabe o que está fazendo, faz errado, se frustra e desiste. Eu digo esse exemplo porque foi o que eu fiz durante muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos eu não sabia o que eu estava fazendo, fazia muita dieta louca. Isso, grande parte do meu excesso de peso, eu culpo por quê? Porque eu entrava para fazer uma dieta, aí o que eu fazia? Vou começar a fazer uma dieta segunda-feira. Corta tudo que eu acho que é ruim. Aí meu café da manhã, que costuma ser pão, queijo, ovo, presunto, chocolate e tal, em vez de eu cortar pela metade ou então escolher novos alimentos, no café da manhã eu queria, comer 2 torradas com um copo de suco verde. Aí dava 9 da manhã, eu tava com muita fome. Cara, o erro de muita gente, né, cara? Tava com muita fome. Gente. Fala assim, realmente que é o erro de muita gente. Aí gente faz isso, dava o almoço, cara, não vou comer carboidrato, o almoço é só frango e salada. Aí eu pegava e comia. Dava de tarde, cara, eu tava estressado, com fome, sem vontade de treinar. E sem energia pra nada. E eu vi o quê? Caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu conseguia vencer esse dia, o outro dia, mais ou menos, na quarta-feira eu tava morrendo de fome. Aí o que eu fazia? Desistia. Aí voltava pra estaca zero na quinta. E assim durante vários anos. E fica aquele pensamento, eu nunca vou conseguir, né, cara? Aí foi aquele pensamento, cara, eu tô com 120. Será que eu vou ter que fazer isso todo dia até eu chegar a 80, que era o meu objetivo? Será que eu vou ter que sofrer? Será que eu vou ter que chorar todo dia? Porque isso abala o psicológico, né? A pessoa quando entra numa restrição alimentar, uma restrição calórica muito grande, tu fica assim com o psicológico abalado. Tu fica com o pensamento, tu fica sensível, sabe? Então assim, a ideia toda de alimentação a gente tem que se basear no quê? Em algo sustentável a longo prazo. Por isso que hoje eu levo um estilo de vida onde eu consigo manter o meu peso, digamos, pro resto da vida. Sabe? Porque, como bem, eu como pão, como ovo, como queijo, meu almoço é bem recheado. Claro que teve a fase onde eu comi bem menos. Sim. Mas hoje, pela fase que eu me encontro, não é que eu me permita, mas isso faz parte de uma alimentação balanceada. Que muita gente não entende, né? Mas sempre pensando a longo prazo, sabe? Tanto que às vezes quando eu posto no Instagram, tipo assim, meu café da manhã hoje foi pão, ovo, queijo,
e uma dose de whey. Aí a galera, pô, cara, tu come queijo. Tu come pão. Come pão, pô, tipo, é comida, né? Sim, com certeza, cara. Sabe? É comida, tá dentro da minha rotina alimentar, tá de acordo com a fase que eu me encontro agora. Teve fase que eu não comi queijo, mas nunca deixei de comer um pedaço de pão, nunca deixei de incluir uma fruta, sabe? Então, o parâmetro do que é uma alimentação saudável, infelizmente, muita gente tem um conceito errado. Só acha que alimentação saudável é você se passar o dia todo se alimentando de fruta, peixe e frango e batata. Não, pô. E a saladinha. E a saladinha. Tá certo, tá certo. Mas por que não coloca aveia? Por que não pode colocar um iogurte desnatado? Não pode colocar um leite desnatado? Não pode colocar algo que a gente sabe que faz bem? Só que as pessoas têm essa visão errada, essa visão deturpada do que é alimentação correta, sabe? Então, assim, todo mundo que me pergunta por onde começar a fazer uma dieta, cara, primeiro, não começa fazendo dieta. Porque na nossa cabeça, o conceito de dieta, na maioria das pessoas, está errado. A pessoa achar que dieta é sofrimento, dieta... Verdade, cara. Então, quando pega a pessoa que nunca fez uma dieta, que quer emagrecer, na cabeça dela, o entendimento que ela tem de dieta é muito errado. Que é o quê? Que é restringir total a alimentação, é você cortar totalmente as coisas que você gosta, é você se alimentar de frango e batata doce durante 5 vezes ao dia. Então, quando tu tens a ideia na tua cabeça de fazer dieta, o teu corpo já identifica como algo que tu vai sofrer. Então, assim, por que eu vou procurar fazer algo que eu vou sofrer? Então, tu já começa a criar essa resistência. Então, o primeiro passo começa diminuindo o consumo de coisas que tu sabes que faz mal. Que é do senso comum. Fritura, refrigerante, embutidos, que a gente sabe, tipo assim, esse é do senso comum, que a gente sabe que faz mal. São preparos rápidos e palatáveis, né, cara? Então, só o fato, por exemplo, o cara lá, uma pessoa adulta que costuma pedir lá, sei lá, seu iFood 3 vezes por semana, só o fato de tu começar a cortar isso daí já é um ótimo começo. Começar a cortar o refrigerante, trocar pelo zero. Começar a trocar, tipo assim, aquele requeijão que tu passa no café da manhã, trocar por uma versão, tirar a versão que tu gosta para uma versão com menos percentual de gordura, sabe? Então, essas pequenas trocas já começam a fazer um certo efeito. Incluir uma fruta, sabe? Tirar um pão no café da manhã para colocar uma fruta. Então, essas coisas já começam a fazer sentido, sabe? Aí, depois de algum tempo, de algumas semanas, que tu começa a pesar a comida, tu já começa a ter algo mais direcionado. Primeiro construir uma disciplina, né? Uma rotina. Uma disciplina. A gente conversou com muitos profissionais aqui já, cara, e assim, todos sempre chegaram e falaram: tudo é equilíbrio, cara. Tudo é equilíbrio. Tanto você não pode também chegar e virar um radical, como também você não pode deixar de mão, né? Então tudo é um equilíbrio. Você tem que estar em equilíbrio o tempo todo. É a questão também do que, por exemplo, quando tu vai buscar orientação na internet, vai ver muita coisa na internet, infelizmente a gente busca parâmetro muito alto. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que leva um estilo de vida X. Não tenho uma alimentação balanceada, não faço academia. E quando eu vou buscar orientação e espelho numa pessoa que já treina há 10 anos, que já tem uma dieta há mais de 10 anos, tem uma rotina hiperdisciplinada há 10 anos, quando tu tenta seguir, aí tu consegue por um dia, beleza, no outro dia tu não consegue, tu te frustra e quer desistir. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que se medir sempre pela nossa própria régua. Eu, durante todo o meu processo, sempre busquei me espelhar e ver pessoas que eu achava que estavam de acordo com a minha realidade. Óbvio que eu buscava ver pessoas que tinham um padrão de vida assim, nessa área da vida legal, uma disciplina legal, aquela coisa toda, para um dia, quem sabe, chegar nesse nível, mas sabendo o quê? Eu tenho a minha própria vida. Eu tenho a minha, a minha própria rotina. Como é que eu vou incluir na minha rotina uma caminhada às 5 horas da manhã, se 1 da manhã eu tô acordado? Então, assim, sabe, a gente tem que saber exatamente onde a gente está, em quem a gente está se espelhando. Não que a pessoa lá esteja errado, mas a gente começar a se espelhar em pessoas que têm uma rotina já, não é perfeita, mas uma rotina dentro dos padrões dela há 10 anos, a gente começa errando por aí. Cara, eu queria entrar num assunto agora que eu tive um professor na minha especialização que ele comentou algo bem interessante, cara, com relação à obesidade. Ele falou, pessoal, então, quando você quer tirar alguém da obesidade, é muito difícil. Você não consegue entender o que passa na cabeça dessa pessoa, porque é muito confortável ficar no sofá assistindo televisão. Sim. É muito confortável ficar deitado. Se você chegar para a maioria das pessoas hoje
que não pratica atividade física e perguntar, atividade física é saudável? A pessoa vai falar que é. Vai melhorar teu humor? Vai melhorar tua saúde? Vai falar que sim. E a abordagem das pessoas muitas das vezes não motiva, não incentiva a pessoa a iniciar uma atividade física ou melhorar a alimentação. Cara, eu queria que tu falasse, eu vi que você falou em alguns vídeos sobre essa questão da abordagem, de como você chegar e conversar e falar com uma pessoa que está passando, por exemplo, que está obesa, e você quer ajudar, mas às vezes a tua abordagem não facilita em nada. Pelo contrário, acaba prejudicando muito a pessoa, acaba deixando ela mais para baixo. Pessoas que têm depressão, deixa ela muito mais para baixo por conta da abordagem. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso aí. Primeiro, quando a gente fala da pessoa obesa, né, pessoa que está obesa, a gente precisa entender o quê? Que é uma condição.